Oi, gente, o que foi essa coisa que eu fiz com a mão aqui? Enfim, antes de começar o vídeo em si, eu quero dar 3 recadinhos, falar 3 coisinhas rápidas aqui. Primeira, eu vi o Hobbit. Quando esse vídeo for pro YouTube, provavelmente já vai ter resenha no meu blog, então quem por acaso também lê o blog, comenta lá, por favor, lê, enfim. A segunda coisa é que já tem a página no Facebook. Eu falei que eu ia criar a página pro canal e eu criei, é o Vibes in Bubbles. Vocês curtam lá, porque vocês falaram que eu curti. E a terceira coisa que eu tinha pra falar é que, desculpa gente, mas eu tô em falta com resposta aos comentários. Vocês sabem que eu gosto de responder todos os comentários que eu recebo, mas essa semana estava uma loucura, a apresentação do balé no top dessas loucuras todas, então tava bem complicado. Mas agora as coisas estão um pouco mais calmas e eu pretendo daqui pra semana que vem responder todos os comentários que eu recebi nos outros vídeos e que eu espero receber nesse também, mas eu vou responder tudinho. E agora vamos ao nosso livrinho em si, né? Época de Natal. Eu amo Natal e eu queria muito fazer uns vídeos natalinos. E para isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Quebra-Nozes e o Camundongo Rei. Quebra-Nozes é uma dessas pobres histórias que sofrem da tal síndrome da história não lida que eu já falei pra vocês. São histórias que são tão conhecidas que as pessoas nunca conhecem o original, elas conhecem as adaptações e a influência que essas histórias têm. No caso do Quebra-Nozes, todo Natal a gente tem 1 milhão de histórias que foram baseadas no Quebra-Nozes, que tem influência do Quebra-Nozes, as músicas do balé aparecem à torta e à direito nessa época, e a maioria dessas adaptações, elas são inspiradas no balé, que por si só já é uma adaptação. O conto mesmo, né, porque esse daqui é um conto enorme, né, mas o conto mesmo do E.T.A. Hoffmann é uma coisa bem diferente, e eu dei sorte, até me surpreendi de que eu conheci a história original, porque o meu primeiro contato com Quebra-Nozes, na verdade, foi com um desenho que eu assistia quando eu era pequena, gente, VHS. Como eu estou velha. Tem aqui no YouTube pra assistir, um dia desse eu vi, assim, nostalgia pura. E ele é muito, muito, muito fiel ao original, então até que eu consegui acompanhar a história direitinho, mas não é conhecida. Véspera de Natal, a gente tem uma família fazendo a sua ceia, fazendo a sua festa de Natal, e as crianças da família, a Marie e o Fritz. Eu não tenho muita certeza se fala Marie, porque isso é francês, né? Como que seria no alemão? Porque eles são alemães, seria Marie. Enfim, quem arrasar no alemão, deixa aí como é que é a pronúncia que eu quero saber. Vou chamar de Marie. Então, as menininhas estão todas aqui, né? As crianças, e esperando a chegada do padrinho deles, o desembargador Drosselmayer, que ele sempre traz os melhores presentes. Ele sempre traz os melhores brinquedos, que ele mexe com relógios, ele conserta relógios, essas coisas, então ele sabe mexer com aqueles mecanismos, e aí ele cria aqueles bonequinhos autômatos. Quem assistiu o Hugo Cabret sabe bem do que eu tô falando. Então os melhores brinquedos era ele que trazia, então as crianças estavam super empolgadas para saber o que é que ele ia trazer. E aí quando ele chega, ele vai lá, distribui os seus excelentes presentes, até que a nossa pequena Marie, olha que ali no cantinho da árvore, meio largadinho, tem um bonequinho que chama a atenção dela. E quando ela vai ver esse bonequinho, um quebra-nozes, né? Tem lá um bonequinho vestidinho de soldadinho, com a boca aberta, você põe a noz lá dentro e mexe o negócio atrás, e aí ele fecha a boca e quebra a noz. Eu não sei até que ponto isso funciona. E é uma coisa completamente fora da nossa cultura, né, gente? Porque aqui em casa do meu país tem um negócio de metal super não glamuroso. E, enfim, hoje em dia vem de noz sem casca, então não tem muita utilidade pro coitado do quebra-nozes. Mas voltando. Aí ela vai lá e pergunta, mas que bonitinho, posso ficar com ele, não sei o que. Aí o padrinho dela fala, olha, isso daqui vai ser pra família. Mas se você quiser, você pode ser a guardiã dele. Ela, ok. E aí eles começam a quebrar nozes. Até que chega o irmão de Marie, que é um doido, e ele começa a colocar um bando de nozes e a forçar demais o boneco. Até que ele quebra. E aí a Marie, que é uma fofa, vai lá e conserta, põe um lencinho, cuida dele, vai lá e deixa ele numa caminha junto com as outras milhares de bonecas que ela tem. Aí beleza, e quando chega a noite, que a mãe de Marie manda ele dormir, ela tá lá cuidando do quebra-nozes, a menina escuta um barulho.
E aí quando ela escuta esse barulho, de repente aparece um rato com 7 cabeças. E em cada cabeça uma coroinha. E aí todos os brinquedos dela ganham vida. Começa uma batalha ali, os soldadinhos vão lutar e o Quebra-Nozes vai pra linha de frente lutar contra esse rei rato, né? O Camundongo Rei. Vai lutar contra ele e até que ele tava perdendo a batalha e é nisso que Marie pega o sapato e taca na cabeça do rato e ele momentaneamente vai embora. E aí a menina, ela se machuca também e acorda no outro dia com aquela coisa de mãe, aconteceu uma coisa aqui. Ela, não, minha filha, você sonhou, porque você se machucou e não sei o que, você desmaiou. E aí nisso que o padrinho dela aparece e começa a contar a história do porquê que o Quebra-Nozes era um Quebra-Nozes. E aí vai o resto do livro, o resto da história. Pra galera meio assustada com spoilers, relaxem, porque eu falei bem o comecinho mesmo, o importante vem depois, desenrolar desse negócio todo é que é o interessante desse conto. Pra falar sobre esse livro, tem que falar um pouquinho sobre o E.T. Hoffmann. Quem nunca leu esse cara precisa ler. Ele é tipo um ícone dos contos fantásticos. E quando eu falo contos fantásticos, eu não estou falando necessariamente contos infantis. Tomem cuidado com isso. Na verdade, o conto mais famoso do Hoffmann é o conto do Homem de Areia, que é uma coisa assustadora, né? Freud até fez um ensaio falando isso. Se Freud fez um ensaio falando sobre alguma coisa, você pode ter certeza que é tenso. O Quebra-Nozes foi um dos primeiros contos infantis a misturar essa coisa da realidade com o mundo de fantasia. Antes era só a fantasia. Aqui ele brinca com isso. Aliás, é a grande brincadeira da história. E aquilo ali aconteceu ou não aconteceu? Foi um sonho ou não foi um sonho? Essa história aqui do Quebra-Nozes surgiu de uma forma engraçada. Aqui no final do livro tem contando a história do Hoffmann, né? Detalhe que ele era assim bom em tudo. Ele era pintor, ele era músico, ele era escritor, ele era advogado. Ele saiu muito bem em todas essas áreas, repare. E aí aqui fala o seguinte, que ele e os outros escritores, assim, amigos dele, decidiram que queriam escrever contos infantis nos moldes dos contos populares alemães, né? E aí eles se juntam ali, cada um ia escrever um conto e eles iam publicar isso num livro. E aí o Hoffmann resolve escrever o Quebra-Nozes. E quando o conto foi lançado, ele foi bastante criticado, porque algumas pessoas falaram que isso daqui não era um conto para crianças, que tinha umas coisas aqui um pouco pesadinhas, né? Aquela coisa da censura dos irmãos Grimm, aí pra vocês verem. Então, mas mesmo assim o conto foi publicado, mas depois quando ele foi traduzido pro francês, um pedaço da história foi cortada, porque aqui tem um conto dentro do conto. Você tem a história da Marie lá, com o Quebra-Nozes, o brinquedo, e você tem a história que o padrinho dela conta sobre o Quebra-Nozes, que é o... até esqueci o nome. Ence, cadê você? Tem um Ence aqui em algum lugar. Aqui. A história da Noz Dura. Essa parte da história da Noz Dura, ela muitas vezes, ou ela é cortada, e ela já foi até publicada separadamente, porque ela funciona sozinha. E essa história da Noz Dura é o que o padrinho da Marie conta pra ela sobre a origem do Quebra-Nozes. E aí, quando o livro foi traduzido pro francês, eles tiraram essa parte. E o balé, né, os russos odiavam os alemães, amavam os franceses, eles, óbvio, foram se inspirar na história, na versão francesa. Não tem essa parte da história da Noz Dura, a história tipo, contada pela metade. E isso é o que a maioria das versões que a gente conhece hoje em dia, elas também vem pela metade. A história original eu só vi uma vez, que foi nesse desenho que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu assistia. Enfim, gente, isso daqui é uma delícia de ler. Eu li numa manhã. Não façam isso, sério, não, mau conselho, mas eu estava numas aulas muito chatas de manhã, eu peguei o livro, tipo assim, engoli numa manhã inteira, eu li assim o livro, é bem rapidinho, tem a letra grande, tem umas ilustrações lindas, então é bem tranquilo de ler e é muito legal, você fica, nossa, o que vai acontecer e não sei o quê. E agora eu vou contar pra vocês uma coisa, a gente vê muito essas análises sobre Alice, sobre Peter Pan, Irmãos Grimm, que fala que as histórias têm um fundo ali um pouco mais sério. A gente sabe que tem mesmo, mas a gente é muito influenciado por essas análises. Agora, eu nunca tinha lido nada sobre o Quebra-Nozes, nunca tinha lido nada. E eu fiquei com uma sensação esquisita lendo o livro. Eu li isso daqui, eu não sei explicar pra vocês, mas sei lá, eu li e fiquei...
Tem alguma coisa que ele não tá me contando. Sério, não sei explicar. E esse camundongo de 7 cabeças? Eu cheguei pra uma amiga minha e eu comentei, né, sobre o livro e eu falei, não, aparece um rato, tem 7 cabeças, em cada cabeça tem uma coroa, mas é a besta do Apocalipse. Pois é, né? Porque tem essa coisa, depois que eu associei, que você tem lá no Apocalipse, aquela coisa, né, eu fiquei, meu Deus, a menina tá sendo atacada pelo capeta. Foi meio tenso. E tem uma parte no livro em que ele começa a fazer tortura psicológica nela. Ele fica, se você não deixar os seus chocolates pra mim, eu vou lá roer o seu quebra-nozes. E ele fica nisso um tempão. É assustador, sério. Eu fiquei pensando, eu não queria estar no lugar da garotinha, porque foi complicado. Uma coisa que eu achei muito legal no livro é essa relação que os alemães têm com brinquedos. Né, que você tem um reino de brinquedos, você tem os brinquedos ganhando vida, os brinquedos fazendo um bando de coisa. E por muito tempo ali, acho que até a Segunda Guerra, os brinquedos alemães eram os melhores que tinham. Tinha tipo as fábricas com aquelas bonecas de Dresden, né? Tipo, que eram as mais bonitas. Aí você tinha os soldadinhos que andavam, você tinha esses brinquedos que se mexiam, as bonecas que tinham os melhores cabelos, bonecas de porcelana com os olhos mais bonitos, esse tipo de coisa. Então, os alemães sempre tiveram esse histórico com brinquedos e a gente vê isso muito na história. Um dos grandes influenciadores do que a gente entende como Natal hoje em dia, das coisas que as coisas de véspera de Natal, momento que tudo pode acontecer, esse tipo de coisa. Então leiam Quebra-Nozes e o Camundongo Rei, é sensacional, é pra todas as idades e é de Natal, né, gente? Tá aí a dica, Quebra-Nozes e Camundongo Rei, do E.P.A. Hoffmann. Tchau, tchau, gente, e até a próxima!